Seja muito bem-vinda ao Feminino Consciente Podcast, um espaço de reflexão, de desenvolvimento e de amadurecimento emocional feminino. Aqui nós vamos falar sobre carreira, sobre relacionamentos, maternidade, propósito e saúde emocional, a prosperidade feminina, que é a identidade da mulher moderna. Um podcast para mulheres que desejam viver com mais presença, com mais propósito, com mais consciência, sem se perder de si mesma. Eu sou a Rayane Tonquel dos Santos, sou psicóloga, mentora de prosperidade feminina, integrando a psicologia, a neurociência, o mindfulness e o desenvolvimento emocional. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema profundo, atual e silencioso: o desejo feminino, a libido e a identidade. Se esse conteúdo fizer sentido para ti, já avalia o podcast e compartilha com outras mulheres. E lembra de deixar aqui nos comentários quais são os assuntos e os temas que você quer acompanhar por aqui. Eu vou começar o episódio de hoje trazendo algumas perguntas para você fazer uma análise, uma avaliação de como está a sua libido neste momento da sua vida. A libido significa prazer de viver, significa pulsão de vida, significa você estar conectada com a sua essência, com a sua feminilidade, com o seu propósito. Quando nós pensamos em libido, a gente não reduz apenas a sexualidade, apenas ao erotismo, mas principalmente essa pulsão, esse desejo de viver. Essas perguntas já vão fazer aqui uma conexão de acordo com o seu momento de vida e uma análise também sobre o relacionamento, porque no episódio de hoje a gente vai trazer essa relação da libido dentro das relações. E aí é muito importante que você observe como que tá a qualidade do relacionamento e aí fica tranquila que você vai entender como você pode agir para nós trazermos de volta a reconexão dentro do relacionamento. Eu me sinto desejada e admirada dentro do meu relacionamento? Existe um espaço para a leveza e também para o flerte? Eu estou sobrecarregada ou estou ressentida? Eu ainda me sinto mulher além dos papéis que desempenho? O nosso contato físico virou obrigação ou ainda tem espontaneidade? Quando a gente reflete sobre essas perguntas, a gente já traz aqui alguns pontos importantes para nós elevarmos a nossa consciência. Entendendo que essa libido é essa pulsão interna, mas que ela reflete nos nossos relacionamentos, na nossa vida. E na qualidade desses relacionamentos e na qualidade da vida. Quando a gente fala sobre a libido em si, os relacionamentos, a gente tem um campo um pouco velado dentro da nossa sociedade. Ainda é um tabu. Um dos objetivos hoje é que a gente possa quebrar isso, sabendo que nós estamos aqui num espaço íntimo, um espaço intencional, que é para reacender essa chama de vida, né? Devolver para ti toda essa pulsão, para que você reconecte sim com o prazer de viver. Então a gente vai mapear o que é que traz a desconexão. O que faz com que o casal entre numa desconexão relacional? A gente pode avaliar primeiro o tempo que essa relação possui. Então a gente entende sim que quanto mais longo é esse relacionamento, mais preso talvez a alguma rotina, a alguns papéis, essa relação possa estar. E isso faz com que haja sim uma desconexão, porque você acaba colocando seus papéis, a rotina, suas obrigações em primeiro lugar e você vai ficando para depois. Mas a gente sempre avalia como que está a comunicação deste relacionamento. Vocês conseguem fazer brincadeiras ou vocês estão sempre se agredindo, se acusando, se criticando? Como que é a qualidade desta relação? A gente precisa pensar que a comunicação ela é um sintoma, ela é um fator de análise, sim. Se eu tenho uma comunicação mais leve, divertida, uma comunicação
até assertiva, porque nem sempre a comunicação vai ser algo fluido. Às vezes é uma comunicação intencional, a gente está com um conflito e a gente precisa resolver este conflito. Então ela é uma comunicação um pouquinho mais desgostosa, mais densa, mas extremamente necessário dentro do relacionamento. Então você tem esse passe livre para poder comunicar, para poder conversar, ou você retém tudo isso e aí tem um outro ponto. Você acaba ficando ressentida, guardando e armazenando dentro de si esses descontentamentos. Então, quando você olha para o seu parceiro, você não vê mais o que ele tem para te oferecer, você não vê mais o que ele está fazendo, você apenas olha e sente a mágoa de tudo que você armazenou. Sente um desprezo, sente essa sensação de eu quero que ele fique longe, eu nem quero que ele se aproxime. Porque internamente você foi acumulando esses ressentimentos. Um momento que não foi dito, uma emoção que não foi expressada, uma situação que não foi resolvida. Então, você está ressentida? Observa isso. Vocês ainda têm um ponto de contato? Vocês ainda têm toque? Vocês estão fazendo carinho, demonstrando afeto? Quando chega do trabalho, no final de semana, vocês conseguem sentar um ao lado do outro, dar um abraço, dar um beijo? Ou isso não existe mais? Parece coisa de outro mundo e parece coisa que ficou lá no passado, que não está mais disponível aqui no presente. Quando a gente pensa nesse toque, é essa barreira que muitas vezes já foi construída inconscientemente. Quando você, através da ausência de comunicação, através dessa carga emocional do ressentimento, constrói uma barreira física com o outro. E aí você não toca mais. E também tem dificuldade de receber esse toque. E aí vai criando até mesmo algumas associações de que quando recebe o toque tem um único objetivo e um único fim. E aí vai ficando muito intenso dentro de si, a desconexão dentro dessa relação, ela vai aumentando. Ainda existe leveza? Vocês ainda conseguem brincar? Vocês conseguem explorar algo novo? Vocês conseguem cozinhar juntos? Vocês conseguem errar juntos? Porque não importa quantos anos nós tenhamos, não importa quanto tempo nós estejamos juntos, quando a gente olha pela perspectiva do mindfulness, a gente entende que nós estamos vivendo pela primeira vez. E que este momento aqui agora é um momento que está sendo vivido pela primeira vez. Então, haverão aprendizados, haverão erros, haverá muita diversão se nós estivermos inserindo esta perspectiva de vivermos com leveza, de estarmos presentes dentro dessa relação. Se nós despertarmos a curiosidade, pelo parceiro ou pela relação e não mais ficar presa nesse ressentimento, ficar rígida nesse corpo, ficar desconectada não apenas da relação, mas desconectada da vida. Pensa que esta libido que a gente fala, essa conexão relacional, ela é tão importante porque é como você se relaciona com a vida, com as pequenas situações, com as grandes coisas, mas é como você se relaciona. E aí, talvez, se a gente pegar dessa camada relacional e observar outras esferas da tua vida, a gente consiga identificar um padrão de repetição, onde você tá rígida, onde você tá séria, onde você não sente mais o prazer pela vida. Logo, não a desconexão apenas do relacionamento acontece, mas sim outras desconexões aumentam. Te questiono também, vocês têm tempo de qualidade juntos? Né? Vocês estão preservando um tempo exclusivo para o casal? A gente sabe que nos relacionamentos, quando há maternidade, por exemplo, e logo no início da maternidade, então nos anos iniciais das crianças, é natural que o casal não tenha tanto tempo junto, porque a prioridade é o olhar para a criança, é a sobrevivência, é o cuidado deste outro. Porém, a gente não pode normalizar isso. Nós precisamos voltar a construir esses tempos, criar essas oportunidades, para que haja, sim, um momento único de vocês dois, que não tenham interferências.
que esse momento seja de marido e mulher, seja do casal e não seja de pai e mãe, por exemplo. Porque pai e mãe vocês são todos os dias, mas marido e mulher talvez vocês não são há muitos anos. Então, quando a gente pensa nesse tempo de qualidade, é uma forma de preservar e de perpetuar esse relacionamento. É essa preservação de você é importante para mim, o que nós temos é importante, é válido, e nós vamos levar isso e alimentar isso, né, ao longo dos anos. Um outro ponto para a gente mapear essa desconexão é a frustração, né? Se você está expressando o que você sente, o que você pensa, ou se você está retendo tudo isso dentro de ti. Então, você consegue expressar ou você não tem este espaço aberto dentro dessa relação. Então, para nós mapearmos se há uma desconexão hoje dentro do relacionamento, o que contribui para uma desconexão com a própria libido de vida, nós temos aqui a comunicação, o toque, a leveza, o tempo de qualidade e a frustração, né? A expressão das tuas próprias emoções. E eu quero que você mapeie isso, né? Você mapeie de uma forma muito honesta. Talvez você me diga, Raiane, tá ótimo, nós nunca estivemos num momento tão bom. Ok, perfeito. Então, se o relacionamento tá muito bom, vamos olhar para sua libido e vamos colocar isso para a vida, né? Lá no seu trabalho, lá na sua maternidade, lá no seu propósito, ali nessa sensação de autorrealização. A autorrealização, ela não acontece se eu não tiver prazer em viver, se eu não tiver prazer em alguma dessas esferas. E nós sabemos hoje que esse campo relacional, né, que os relacionamentos, eles são um dos fatores de adoecimento. Então, a gente já sabe que a sobrecarga feminina, ela tem um impacto muito alto na conexão conosco e isso impacta os relacionamentos, assim como impacta a gestão do nosso negócio. Então, a gente está aqui entendendo todas essas esferas que compõem esse universo feminino e uma por uma nós vamos olhando com honestidade, corrigindo a rota sempre que possível. Então, vamos avançar, vamos entender agora o que alimenta essa libido e por que talvez você está sem libido neste momento, por que talvez você não sente mais prazer dentro dessa relação, porque talvez você está desconectada desse relacionamento. Quando nós pensamos nessa esfera, hoje é muito comum que a mulher ela tenha assim uma desconexão com a própria libido e que isso impacta o relacionamento. A gente sabe que pode vir da relação para o corpo, para a experiência e vice-versa, pode vir de dentro para fora como de fora para dentro. E eu quero trazer aqui alguns apontamentos para que você possa observar o que está diminuindo a sua libido, o que está drenando a sua libido e que a gente já pode corrigir hoje mesmo. Primeiro ponto que faz com que a mulher tenha uma baixa libido é a sobrecarga emocional, a sobrecarga mental. Um corpo que está estressado, um corpo que está com o cortisol elevado, que está com o pensamento acelerado, que tem muitas demandas no dia a dia, não sente libido, não sente prazer. Nós precisamos colocar o corpo como ponto principal para essa análise, para essa compreensão. Porque a libido é algo que vem do toque, algo que vem de dentro, muitas vezes sim algo que vem da alma. Libido pela vida é o desejo de acordar e viver algo bom. A libido pelo casal, a libido pelo relacionamento, é se sentir confortável na presença desse outro, para que você possa estar inteira, se entregar, dar e receber. Então, é algo que vem deste interno. Para Freud, é essa pulsão, né, esse quantum de energia que compõe a nossa vida, que desperta. Só que se o meu corpo está sobrecarregado, se o meu corpo está esgotado, se o meu corpo está rígido, como que eu vou sentir essa pulsão? Como que eu vou sentir esse prazer? Como que eu vou sentir esse desejo? Então, o primeiro ponto que rouba, que drena a nossa libido é a sobrecarga.
E aí você vai analisar sobrecarga mental e emocional, que é excesso de emoções, desafios, dificuldades, ansiedade, por exemplo, ou sobrecarga de tarefas, de compromissos, de responsabilidades que você tenha assumido ao longo da vida, até mesmo sobrecarga de papéis. Lá no primeiro episódio, o segundo episódio, a gente falou sobre essa sobrecarga feminina, que é este espaço onde você ocupa tantos lugares que não sobra tempo, né? Não tem espaço para você ser você, para você acessar o prazer. Então você fica vinculada a ser uma boa filha, a ser uma boa mãe, a ser uma boa profissional, a cuidar bem da casa. Tudo é uma obrigação, menos o seu bem-estar. Então, entendemos que esse é o primeiro ponto. Um corpo que está sobrecarregado, ele não consegue sentir aquilo que vem de dentro. Essas percepções sensoriais que são despertadas, né? O outro ponto que nós temos que vai drenar a tua energia é a comparação. Hoje nós vivemos em um mundo de excesso de estímulos. Nós vivemos em um momento que nós temos um padrão ideal de corpo, onde a autoimagem é hipervalorizada, até mesmo a sexualidade, né? A gente tem uma hipersexualização do feminino muito cedo. Então, tudo isso também atua para que você tenha mais ou menos libido. Se você vive se comparando com outras mulheres, julgando o seu próprio corpo, criticando a si mesma, isso vai afetar diretamente a sua autoestima. E aí você vai ficar retraída, você vai ficar desgostosa. Então, por exemplo, você vai para a praia, você vai querer esconder o seu corpo. Dentro da relação, você não vai querer que a luz esteja acesa, você vai querer que seja tudo escuro, que o seu relacionamento consigo não está bom. Quando ele não está bom, você não consegue ter um relacionamento bom para com o outro. Então, quando nós temos muitas comparações, isso traz um prejuízo gigantesco. A gente precisa trabalhar muito o teu fortalecimento, tanto da tua identidade, da tua autonomia, né, da tua essência, de quem você é, acessar esse poder pessoal de ser você, de saber o que você gosta em si, quais são os teus potenciais, você não se diminuir, não se reduzir, porque sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais feio, sempre vai ter alguém mais inteligente, menos inteligente. São muitas pessoas e muitas situações. Então, se eu ficar sempre olhando para fora, eu nunca vou acessar o potencial que eu tenho dentro. Então, a gente precisa reduzir comparações, aumentar poder pessoal. Isso é você se blindar de várias formas que a gente vai trocar algumas ideias aqui, mas é você se blindar para que você esteja bem consigo mesma. O outro ponto que nós temos aqui é sim, a questão do nosso ressentimento. Todas as vezes que você fica magoada, chateada, todas as vezes que você não expressa aquilo que você deveria. É muito comum dentro do feminino que em algumas situações a mulher pense assim, deixa para depois, deixa para lá, isso já vai passar. Só que acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aí, no montante, você acaba perdendo. Todo momento que algo te traz um desconforto, você não pode deixar passar. Porém, contudo, entretanto, todavia, você precisa ter uma clareza muito alta sobre qual é o desconforto real que você sente e qual é o desconforto imaginário. Então, vou trazer o exemplo da ansiedade. A ansiedade e a comparação. Eu tô bem aqui comigo, mas daí vem uma mulher super bonita, super fitness, eu vou olhar para ela e vou começar, não porque eu poderia estar melhor, porque eu não sou tão bonita assim, porque eu não sou tão boa assim. Eu já tô num discurso e numa conexão ansiosa. Aí eu posso criar fantasias. Eu vou fantasiar que alguém tá olhando para ela, que o meu marido tá olhando para ela. E aí eu vou brigar. Não, não é isso que a gente tá falando. Quando eu falo sobre nós comunicarmos aquilo que nos magoa,
É quando você tá bem consigo, você já construiu esses pilares, já se blindou emocionalmente, já fortaleceu sua autoestima, já acessou o seu poder pessoal, já consegue comunicar aquilo que te incomoda. E aí tem algo que foi inconveniente, uma brincadeira de mau gosto, por exemplo, algo que não foi legal para ti. Não é sobre uma imaginação, não é sobre uma fantasia, não é sobre uma ansiedade. É sobre algo que te fere, que faz com que você se distancie dessa relação, com que você fique ressentida, magoada. Nesse momento, sim, você comunica, você verbaliza. Você chama o outro e fala: perante esta situação, eu me sinto desta forma. Eu não acuso a pessoa, né? Que esse é um ponto alto. Por que as conversas, elas não se resolvem? Por que o conversar muitas vezes e para muitas mulheres fica dentro daquele campo de eu já falei tantas vezes que eu não vou mais falar, tô cansada de falar porque ele não me escuta. Como é que tu está falando? Se tu está acusando ele todos os dias, é óbvio que ele não vai te escutar, assim como se você fosse acusada todos os dias, você também iria entrar num estado de neutralidade, não iria mais se importar. Essa comunicação não pode ser uma comunicação agressiva, essa comunicação é uma comunicação assertiva, onde você olha para o outro e fala da situação. Quando você agiu desta forma, eu me senti assim. Um exemplo, cheguei em casa, temos ali o tênis fora do lugar. Quando você deixa o tênis fora do lugar, eu me sinto. Porque aí você tem uma pontualidade, uma especificidade sobre qual é a situação que te magoa. E não uma crítica para o outro dizendo: você é bagunceiro, você é desorganizado, você não me ajuda com nada, tô estressada, não aguento mais. Olha o refinamento que nós temos, e é esse refinamento que traz essa qualidade, essa durabilidade, é o que ativa a libido, porque no outro dia você vai ver que ele mudou, que ele fez diferente, aí você vai se sentir respeitada, validada. Agora, se você briga, no dia seguinte ele não mudou, e aí você se sente desrespeitada, se sente inútil, se sente usada e entre tantas outras emoções. Ou seja, o ressentimento vai aumentando cada vez mais e a desconexão, e a libido, e o prazer, né, e a paixão vão sempre diminuindo. Um ponto interessante que faz com que, de fato, a gente entre nesse estado de perda da nossa libido é quando nós estamos em um processo de transição. Então, por exemplo, quando a mulher está entrando numa maternidade, ela está perdendo a identidade anterior, ela está assumindo uma nova identidade. Quando há uma transição de carreira, ela está indo para um outro local de trabalho, então ela também precisa se adaptar àquele local. Quando ela veio de um relacionamento abusivo, que trouxe muita confusão, muita sobrecarga, quando ela passou por um burnout, tudo isso faz com que ela tenha uma perda da sua própria identidade. E quando você não sabe quem você é, você não sente prazer, não sente pulsão, não sente libido pela vida. Porque há um vazio, que é diferente do que há prazer, significado, do que você estar preenchida. Essa libido é um preenchimento, que é uma pulsão que ela nem cabe dentro de você, ela transborda, ela pensa como o seu coração batendo, é algo vivo, preenche, completa e não esvazia. Então, se nós estamos aqui no momento de transição, a gente precisa, sim, buscar um acompanhamento, sim, estar bem assegurado, fazer o que está dentro do nosso alcance. Não ficar sempre naquela fantasia de alguém vai vir me salvar. Não, eu estou fazendo o que está dentro do meu alcance. Não vai ser como eu espero? Não, porque a vida real não é um conto de fadas. Porém, contudo, eu dou conta, eu tô fazendo, eu tô pedindo ajuda, eu tô agindo naquilo que me compete, eu não abandonei. Outro ponto é a rotina. Quando nós temos uma rotina excessiva, assim, todo dia fazendo a mesma coisa, vivendo da mesma forma, a gente vai perdendo a libido, porque a libido gosta de novidade. A libido está conectada com aquilo que me chama, aquilo que é novo, que ainda não aconteceu, aquilo que eu quero viver. E aí, se eu já tenho uma previsibilidade muito alta de como a minha vida é,
do que acontece dia após dia, essa previsibilidade mata a minha libido. Não estou falando que nós não somos a favor de rotina. A rotina é muito bom para que nós tenhamos a prosperidade. Ela nos leva para muitos avanços internos, então rotina com treino, com alimentação, profissionais, você repetir, entregar o seu ofício num longo tempo, isso vai sempre te trazer muitos benefícios. Rotina, ou seja, os nossos hábitos, monitorar os nossos hábitos e construir hábitos saudáveis que se tornem nosso estilo de vida, que seria uma rotina, é extremamente salutar, é extremamente importante para nós atingirmos a prosperidade. Porém, se todo dia eu pego as crianças na escola, eu chego em casa, eu faço a janta, se todos os dias eu dou banho, eu já estou entrando naquele lugar de sobrecarga, previsibilidade, nada muda, tô sozinha, não tem ninguém me auxiliando. Então, percebe? A libido vai desaparecendo. Por isso aqui a comunicação, por isso aqui você pedir ajuda, não assumir tudo, você reorganizar os seus papéis, você se reconstruir dentro dessa nova identidade, deste novo momento de vida. Então, sim, a gente precisa trazer novidades, por mais que às vezes você esteja cansada dizendo, eu só quero sentar no sofá e descansar um pouquinho. Essa é uma necessidade fisiológica, então atenda essa necessidade. Só que em contrapartida, convida o outro para deitar junto contigo, né? Mantém esse contato físico, mantém essa conversa, essa comunicação. Olha como não precisa ser tão distante, ser tão desconexo, ser tão pesado. Às vezes você teve como referência uma família disfuncional. E aí você acredita que o que você está vivendo é ok, quando na verdade não é. Se não tem parceria, se não tem respeito, se não tem apoio e incentivo, isso não é funcional, né? Muito bem, bora lá. O que tudo isso faz, o que tudo isso nos gera? O último ponto dessa diminuição da libido. Porque quando eu tenho um parceiro que eu não tô conversando com ele, eu tô sobrecarregada assumindo muitos papéis, eu tô ressentida porque eu não tenho, né, comunicado. Então eu tô armazenando tudo aqui dentro. Tô mantendo a rotina sozinha, da casa, dos filhos, do trabalho. Isso vai fazer com que naturalmente você perca a admiração pelo homem que está ao seu lado, pelo seu parceiro. E quando você perde a admiração, você perde o desejo por ele. Você perde simplesmente. Então, essa desconexão, ela aumenta. E aí, alguns casais normalizam, é um acordo inconsciente, ninguém falou sobre isso, mas está acordado. 3 meses, 4 meses, 1 ano sem relacionamento sexual, sem erotismo, sem toque, pensando que manter a família é mais importante do que manter o seu bem-estar, o seu prazer, a sua paixão, a sua pulsão. Aí a gente entra naquilo que é as aparências. Então, muitas pessoas estão vivendo um momento de aparências, mas estão desconectadas dessa essência, daquilo que mantém. A gente pensa na família e nos relacionamentos como uma plantinha, precisa ser regado. Se eu estou regando, aquilo vai crescer, vai florescer. E é um movimento contínuo. Agora, se eu não rego, se eu não cuido, o que acontece com isso? A plantinha vai morrer. E aí, muitas vezes, a plantinha já está bem adoecida, só que ninguém faz nada a respeito. E aí, quando a plantinha está adoecida, não é só o relacionamento que adoeceu, você também adoeceu, você também se perdeu ali. E é uma via de mão dupla, sim. A gente sabe que nós precisamos da contrapartida do outro, porque quando um não quer, 2 não fazem, nós sabemos disso. Não é para trazer aqui mais uma sobrecarga para você, para o seu feminino, mas é trazer clareza das suas responsabilidades para o florescimento dessa relação. Porque não há culpados, mas há responsáveis. E às vezes isso é tão silencioso, né? Isso vai acontecendo, vai corroendo aos poucos, começa por uma situação, conecta com a outra, é o que eu vou chamar de bola de neve. Começa com algo pequeno, mas não é resolvido.
quando é pequeno. E aí, quando a gente vê isso, tomou uma proporção muito grande e traz um prejuízo muito grande, sabendo que lá no pequenininho poderia ser evitado. Por isso que quando eu abordo sempre o mindfulness, é nós sabermos que nós temos a capacidade de nós resolvermos as situações no aqui e no agora, e não esperarmos, e não deixarmos para depois. É como se a gente colocasse um senso de urgência para dizer qual é a vida que eu quero, qual é a vida que eu desejo, qual é a vida que eu mereço, e eu tenho uma urgência de viver isso. Então, de sim, nós assumirmos um pouco uma postura mais intencional, mas aí a gente precisa dessa libido, a gente precisa dessa pulsão, senão você não vai ter essa postura intencional, você não vai ter esse prazer, mas a gente assumir essa postura mais intencional para construirmos a vida que nós desejamos. A gente já sabe que a neurociência nos fala sobre isso, a neuroplasticidade cerebral. Eu posso mudar, eu tenho capacidade para, então, o que eu quero, eu me direciono para aquilo que eu quero. Sempre assim. Agora, o nosso feminino, ele foi acostumado, ele foi ensinado a ser passivo, a não incomodar. Quando nós nos posicionamos, nós somos consideradas loucas, só que a gente se posiciona através da crítica, do julgamento, da briga, da discórdia. Então, sim, às vezes a gente ocupa de fato este lugar. Lá na adolescência é compreensível, porque na adolescência a gente ainda não formou o nosso cérebro, a gente não tem o nosso sistema límbico todo desenvolvido. Então, a gente tem muito mais impulsividades. Mas na vida adulta, você pode continuar com o repertório da sua criança interior, mas você pode adultecer e você pode ter algo novo, algo melhor, algo extraordinário que você nem sabia que era possível. Então, a gente entende agora que sim, nós temos 3 pilares principais para que a gente possa trabalhar a sua libido e a reconexão dentro deste relacionamento. Entendendo que uma mulher de sucesso, uma mulher que vai ter sucesso profissional, ela também vai ter sucesso dentro da relação. Uma coisa não inibe a outra, você não precisa escolher, você pode ter tudo isso. E esse é um dos pontos que eu sempre abordo, sempre trabalho. Nós fomos ensinadas a escolher, ou isso ou aquilo. Porque o pai e a mãe chegavam e diziam, primeiro você vai fazer isso para depois você receber aquilo. Não pode tudo não, tem que escolher, ou você quer esse ou você quer esse. E aí a gente cresceu e se adaptou a essa realidade, a realidade de escolhermos apenas uma coisa, apenas algo pequeno. E o convite aqui é que você quebre isso de fato e você entenda que você pode ter tudo, porque quando nós trabalhamos essa neurociência, nós transmitimos isso em comportamentos, em hábitos, que é muito importante isso. É o pensar, através do pensar, o sentir e o agir, esta congruência. Se há congruência, há prosperidade, há autorrealização. Se algo está incongruente nesse caminho, eu não chego onde eu quero. Então, se nós temos o poder de fazer esse processo de mudança acontecer, por que você não faz? Por que não escolher isso para você? Porque enquanto você era criança, quem escolhia era seu pai e a sua mãe, mas hoje quem escolhe é você. Então você precisa assumir o seu poder de escolha, aprender a tomar decisões, aprender a se posicionar. Vamos lá então, para os 3 pilares que trabalham essa reconexão, só para a gente ir fechando assim essa compreensão. O primeiro pilar é o pilar individual. Então, a gente nunca espera nada do outro. Ninguém te deve nada, você não vai esperar nada de ninguém. Você vai pensar o que eu posso fazer dentro dos recursos que eu tenho agora. Então, neste pilar individual, como que está a sua saúde emocional, sua saúde mental? Como que está a sua autoestima? Como que está o seu relacionamento consigo mesma? Você se sente bem? Você está gostosa? Você está gostando de si? Eu costumo usar essa brincadeira com as minhas alunas, né? Você está gostosa ou você está desgostosa? Você olha para você e você se admira, você se valoriza ou você se critica, se julga, se diminui? Isso é só o poder da nossa mente. Começa pela mente e depois a gente insere nos comportamentos, criando novos hábitos. Então, para que eu tenha um corpo saudável, eu preciso ir para a academia, mas eu preciso romper com a mentalidade que está sempre dizendo não vai,
Ai, você tá muito cansada. Não, isso não é pra você. Você vai fazer o que lá? Vai passar vergonha. Então, primeiro é o domínio mental. Depois que você dominou a mente, você tem os hábitos que sustentam a transformação. E aí é inevitável que nós tenhamos bons resultados. Então, o primeiro exercício que você vai fazer, o primeiro pilar é você olhar para si. Eu tenho muitos papéis, eu preciso colocar limites, eu preciso pedir ajuda, eu preciso reativar a minha sensualidade, eu preciso olhar para mim, né, e melhorar a minha autoestima. O primeiro pilar é individual, é você consigo mesma. É você quebrando alguma crença sobre os relacionamentos, porque muitas mulheres também, elas ficam com este espaço de uma crença muito comum, né? Elas ficam dentro deste espaço de o medo de ser julgada como vulgar. Então, ela não inova, ela não se expressa, ela não acessa o seu desejo, a sua libido, porque ela tem medo de ser julgada como vulgar. Mas você está dentro de um campo de intimidade, com um parceiro que você escolheu para a sua vida, que conhece o seu melhor, que conhece o seu pior. Será que ficar apegada a um medo do julgamento deste outro faz algum sentido? Ou será que você se libertar e você se explorar, se conhecer, redefinir para vocês dois uma relação melhor? Não é mais libertador, não é mais expansivo? Então, o primeiro campo é esse individual. O segundo pilar é sim sobre o relacionamento. É você levar as comunicações daquilo que te desagrada. É você restabelecer acordos e combinados para que você não esteja sobrecarregada dentro da rotina, para que essas atividades elas estejam redistribuídas. Se ambos trabalham, ambos têm o filho, a família, ambos têm o compromisso com o lar. Você não precisa assumir tudo. Né? A mulher mudou, o cenário mudou, mas às vezes alguns padrões continuam iguais. Então a gente precisa atualizar isso. Chama para uma conversa sincera. Vai ali através da comunicação não violenta e expõe. Quando isso acontece, eu me sinto desta forma. E eu estou abrindo essa comunicação para que a gente possa melhorar. E aí você avalia se o outro está disposto. Porque muitas mulheres acreditam que o outro está indisposto, quando na verdade é só porque ninguém falou. E todo mundo ficou fantasiando e imaginando. Então, ocupa o seu espaço para que você tenha admiração, para que você tenha respeito, para que você tenha desejo pelo outro. Senão você não vai ter. E aí não adianta, né? Porque você vai ter desejo de vida, pulsão de vida, mas não pelo seu parceiro. O terceiro pilar é o pilar erótico, é sim, vocês trazerem novidades, é você trazer uma conexão maior com a sua sensualidade. Então é você prender o cabelo diferente, passar um batom diferente, se arrumar para si, é você se sentir bem consigo e através disso você receber algo do mundo externo. E criar essas oportunidades na intimidade do casal. Eu estava semana passada, uns 15 dias atrás, eu fui para Caxias para participar de um evento que eu tinha sido convidada para dar um depoimento. E aí eu estava mais arrumada, porque eu ia subir no palco, então eu parei num posto de gasolina para abastecer. E aí quando eu parei no posto de gasolina, eu não estava vulgar, eu estava bem arrumada, estava com blazer, estava com calção, só que estava bem alinhada. Quando eu parei no posto de gasolina para abastecer e eu fui pagar a conta, abriram um espaço, me deram prioridade para o pagamento da conta e disseram, atende ela primeiro. Eu fui lá, paguei, voltei e fui embora. O que eu quero te trazer com este exemplo? Quando você se alinha consigo, né? Você se sente bonita, você tá bem, você explora os seus pontos, você consegue receber o retorno, ou seja, o erotismo é você também receber o olhar do outro, receber o afeto do outro. É óbvio que isso contribuiu para a minha autoestima, então eu já estava me sentindo bem. Quando eu vi que eu fui valorizada, óbvio que isso no nosso interno nos traz uma sensação boa. A gente não está buscando isso, percebe? A gente não está usando uma roupa vulgar, buscando este espaço de validação, não, mas ele naturalmente acontece. E isso não é ruim, tanto que eu abri os stories e falei,
Você já usou o seu superpoder hoje? Já usou o superpoder de ser você, de ser mulher? De poder passar um perfume, de poder usar uma roupa bonita, boa, que você gosta, de poder se sentir bem. E aí criar conexões através disso. Então, quando a gente pensa nesse erotismo, é nós quebrarmos um pouco essa rotina e trazermos mais pontos de contato e conexão para o casal. Então, é preparar uma janta, mas aí você coloca, não fica lá com aquelas camisa velha, uma roupa feia, você coloca uma roupa alinhada ou até mesmo só uma lingerie, vai lá e prepara a janta. Então, é você só quebrar o padrão do automatismo que está presente na sua vida. É você levar essa intencionalidade para os seus dias. E aí, aqui eu vou trazer nesse momento alguns pontos que vão trazer possibilidades. Então, vocês vão me perguntar assim, Rayane, ok, já entendi tudo isso e quero reativar a minha libido, quero reativar a minha reconexão no relacionamento, quero me sentir mais viva, quero voltar a sentir prazer, pulsão. O que eu faço? Então, a gente vai começar pelo primeiro ponto, que é o primeiro pilar, que é o pilar individual. Então, você vai, de fato, passar um perfume, você vai passar uma maquiagem, você vai colocar uma roupa que não vai ficar se preocupando com o que o outro tá pensando, se o outro tá julgando, se tá de mais, se tá de menos. Você vai se arrumar para si. Você vai primeiro ter o movimento do toque, então dá um abraço, fazer um carinho, convidar para sentar perto ou você mesma vai sentar perto. Você vai criar oportunidades. A gente já sabe que o exemplo do abraço, né? Se a gente abraçar por mais de 5 segundos, a gente está liberando ocitocina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, da felicidade. Então, imagina dentro do relacionamento, simplesmente vocês se abraçarem um pouquinho mais, vocês sentirem o conforto do abraço um do outro, não apenas no ato sexual, mas em momentos diversos do dia. Você dá aquele beijinho que não é só um tchau e bênção, né? Mas é acolhedor, é aconchegante, é prazeroso, é reconexão. Então, esses toques, né, de pegar na mão, de fazer um carinho, ele é muito importante. Você também pode preparar ambientes, então colocar uma vela, colocar um incenso, ajustar a luz do ambiente, colocar uma música. Você também pode criar essas possibilidades. Mas vamos começar, minha sugestão, né, é começar pelo seu ato interno, pela sua disposição nesse momento de fazer diferente. E aí eu quero que tu me conte aqui nos comentários se faz sentido para ti, se você está disposta a reconectar, quais dos pilares de fato que você vai observar mais dentro do seu dia que está drenando a sua libido, que está influenciando não só na desconexão da relação, mas também na desconexão com a vida. E nós pensarmos que uma mulher próspera, uma mulher de sucesso, ela não está olhando apenas para a carreira, ela está olhando também para o seu relacionamento, assim como para a maternidade, para a sua feminilidade, para a sua essência. Primeiro ela está bem consigo, e aí ela transborda isso no mundo de uma forma natural. Então eu quero que você traga essa intenção, então coloca aqui nos comentários se você está pronta, disposta, e se acontecer alguma coisa, mulheres, me mandem lá no direct, tá? Vai lá no Insta, vai lá no meu direct e me conta, né? O que esse episódio mudou para ti, o que isso trouxe, e se isso talvez trouxe, né? Apimentou um pouco mais a relação para as mulheres que são mais ousadas, que são de fato assim, não são tão rígidas, então, já que ela tá me convidando a fazer algo novo, vou fazer. Então vai lá, compra uma fantasia, vai lá e se entrega, não somente para um momento, mas para o cultivo diário disso, em vários momentos da vida. Então é no acordar, é no abraçar, é no desejar um bom dia, é no como foi o seu dia, né? Manter um interesse pelo outro, para que o outro também tenha interesse em você. Quando o casal está bem alinhado dessa forma, é muito mais fácil da mulher até mesmo ir para o trabalho e prosperar muito mais lá. Então, olha o poder do que nós estamos falando, né? Você se sentir bem consigo, se sentir desejada, se sentir validada.
É este o ponto aqui de acesso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nós temos várias temáticas, né? Vários aprofundamentos em vários episódios que virão. Já aproveita, já segue aqui o canal, já indica para alguma amiga que tu sabe que vai se beneficiar desse assunto. E deixa nos comentários também quais são as temáticas que você quer explorar, que você quer adentrar. E pensa que a pulsão da vida, a pulsão de viver, ela está dentro de você. A gente só vai reacender essa chama, né? A gente vai voltar a colocar as permissões. E aí você vai sentir o prazer de ser você mesma. Então eu encerro trazendo a nossa frase. Você já pensou em viver sem pedir a permissão para existir? Fica aqui o convite para que você apenas faça, despida, né, do seu ego, dos seus medos, das suas crenças, dos seus ressentimentos, que você pense na sua felicidade, no seu bem-estar, que você construa isso diariamente. Obrigada pela sua presença e até o próximo episódio.